Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom estar aqui, como é bom oferecer ao Senhor o nosso primeiro dia da semana. Existe um poder nas primícias, querido. Quando você dedica o seu primeiro dia da semana ao Senhor, tenha certeza disso, o restante da sua semana será santificada. Você vai produzir mais e mais, por causa do princípio da palavra. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque você proporcionou essa manhã para nós. Obrigado, Pai, porque você é tão bom conosco. Obrigado porque você nos deu ar para respirar, nos dá alimento todos os dias, nos dá vestes, nos dá cobertura de uma casa, Senhor, para podermos habitar e estarmos seguros, Senhor. Pai, somos tão gratos, Pai, porque temos a vida eterna. Sabemos que quando partirmos daqui da terra, iremos para um local melhor e estaremos contigo, Senhor. Essa é a nossa esperança e cremos, Pai, que aqui na terra também viveremos dias melhores, Senhor, por causa da Tua palavra que nos acompanha. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Grupo de música, obrigado. Aleluia. Como é bom ir para a igreja. Diferente de você ir por obrigação, é você ir por prazer. Estar na casa do Senhor vale mais do que estar 1000 dias lá fora. Porque quando estamos aqui, nós desfrutamos de coisas que o mundo não pode nos dar. Nós conseguimos desfrutar coisas que só a palavra e a comunhão com Deus pode oferecer. E estarmos junto com pessoas que crescem junto conosco, isso nos favorece. Porque quando estamos junto de pessoas que nos corrompem, que nos inclinam para trás, nossa vida atrasa. E aqui estão pessoas dispostas a crescer em Deus. E você é uma inspiração. Quando você vem aqui, você inspira outras pessoas. Amém? Hoje eu tenho algo no coração para transmitir a vocês. É algo que a nossa igreja ela tem sempre ministrado. Que é para nós crescermos mais em Deus, produzirmos frutos. E tem um versículo que ele se encaixa muito com a ministração, que é Isaías capítulo 1. Podemos abrir lá. Eu não vou dizer o versículo para você não se acomodar com a mídia e esperar no telão. Isaías capítulo 1. Para você exercitar, abrir sua Bíblia, é bom, né? Pois o preguiçoso não prospera, né? Tem lá na palavra, não sei o que estou dizendo, não. Então, Isaías capítulo 1, o verso 19. Ele é muito conhecido, mas eu queria destrinchar ele aqui com vocês, amém? No verso 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não tem nenhum ser humano de sã consciência que queira viver uma vida de desgraça. Não tem, ele quer ter algo bom. Mesmo aquelas pessoas que se isolam por motivo de religiosidade. Eu vou viver isolado numa montanha só para ficar orando. Para ele o prazer é orar, não usufruir das coisas da terra. Mas existe algo que nós sempre buscamos de bem. E para isso nós precisamos atentar para a palavra de Deus. É desejo de Deus que nós venhamos a prosperar. Em Salmo 37 fala que Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Então é um objetivo de Deus, é um prazer de Deus que venhamos nos dar bem, que venhamos a crescer, venhamos a experimentar o melhor dessa terra. Deus quer que a gente se dê bem. Podemos comparar isso quando nós somos pais ou mãe, quando temos a nossa prole. Nossos filhos, nós queremos dar o melhor para eles. Nós nos sacrificamos para pagar um melhor colégio. Por quê? Porque queremos que eles experimentem o melhor quando eles forem adultos. E eu estou dizendo isso de pais e mães de sã consciência, não as exceções que podemos ver aí que abandonam os filhos, mas um pai realmente que tem um amor pelo filho, assim como nosso Pai Celestial nos ama, ele vai querer que seu filho prospere, seu filho progrida, e para isso ele vai oferecer ferramentas e meios para o filho gerar resultados e produzir.
Até mesmo no andar do seu filho, você não carrega ele sempre no colo. Você vai colocar ele no chão para ele dar os seus primeiros passos. Isso o pai vai estar acompanhando, a mãe vai estar acompanhando o crescimento e o progresso do filho. Por quê? Porque é objetivo do pai e objetivo da mãe que o filho produza resultados e usufrua o melhor dessa terra. Um pai não quer ver um filho numa cadeira de rodas com os pés atrofiados porque não sabe andar. Ele vai fazer de tudo para ir para os médicos para poder fazer o filho andar. E Deus não é diferente de um pai natural. Na verdade, Deus é melhor ainda. E Ele deseja que nós venhamos a usufruir o melhor aqui na terra. Existe algo ruim que passa por nós que se chama frustração. O que é uma frustração? Quando eu tenho expectativa que algo seja realizado, eu não alcanço aquilo, então me sinto frustrado. E a frustração, se nós não tomarmos cuidado, pode levar a depressão, pode levar a outros problemas, porque nós nos sentimos chateados. A tendência é culpar outras pessoas, a tendência é parar de fazer o que está fazendo. Mas Deus, Ele não quer que nós paremos na frustração. E existe algo que gera frustração. E Deus nos alertou na palavra dEle todo o caminho para evitarmos as frustrações. Ou seja, Deus mostrou na sua palavra qual o caminho do sucesso. Porque imagina, você faz algo e esse algo dá errado, você fica feliz? Eu estava lendo recentemente em Deuteronômio 28, não precisa abrir se você... porque eu vou citar aqui. Fala da parte das maldições da lei. E tem uma das maldições que diz, você vai se casar com uma mulher e outro homem vai se deitar com ela. De misericórdia. Tanto trabalho para poder conquistar minha esposa, pagar o casamento e vai um outro homem e dorme com ela. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, vai acontecer comigo não. Também diz que você vai plantar uma vinha, mas você não vai usufruir do fruto. Você vai ter doença. Tudo maldição da lei. Tudo que você for tentar produzir, não vai prosperar. Eu digo, meu Deus do céu, então quer dizer que as coisas não prosperam porque eu não estou atendendo, não estou atento a alguma coisa da palavra de Deus. E a Bíblia foi bem clara, lá em Deuteronômio, falando, mas se você obedecer à voz de Deus, você ficar atento à voz de Deus, você vai prosperar, você vai ter sucesso, tudo que você fizer vai, não é que vai acontecer, vou plantar uva e vai ter uva, não vai ter uva normal não, vai ter mais do que o normal. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Em Isaías 1,19 diz, o que é necessário para eu comer o melhor dessa terra? Porque não é só produzir o melhor, porque eu posso produzir, mas não posso não comer. Você pode produzir num trabalho, ganhar o seu salário, mas chega em casa, o dinheiro vai para o ralo. Você não tem roupa, você não tem comida boa, você não tem nada. Você está produzindo, você está fazendo a empresa faturar milhões, mas você não está usufruindo daquilo. Você pode até trabalhar numa empresa de iogurte, fazer diversos iogurtes, mas você não tem dinheiro para colocar um iogurte dentro de casa. É frustrante. Produzir e não usufruir. Mas Deus, Ele está atentando para a gente, diz, olha, eu quero que você coma o melhor. Deus quer que você coma o melhor. Não é comer o básico, o natural, não, só isso basta. Não, Deus quer o melhor para você. Mas para isso, existe o que está no versículo. Primeiro ponto que nós vemos aqui em Isaías 1,19 é, se quiser. Primeiro você tem que querer. Se ficar com aquela falsa humildade, né? Não quero, só isso é o suficiente. Aí você não vai ter. Você vai ter aquilo que você fala, aquilo que você deseja. E outra, a Bíblia fala que Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Quando Deus está lá, cheio de disposição de satisfazer o seu desejo de coração, o que é que Ele vai encontrar no seu coração? Será que Ele vai encontrar você desejar ir para uma moradia melhor? Uma despensa cheia, um carro melhor, uma família em paz, um conhecimento maior da palavra? Queridos, quantas coisas você tem desejado no seu coração? Ou as frustrações estão fazendo com que você pare de sonhar? O primeiro passo para uma realização começa num sonho, num desejo. Todas as pessoas que fizeram algo proeminente aqui na terra, a invenção de algo, eles tiveram um sonho antes. E quando eles perseveraram nesse sonho, houve a realização desse sonho. Só que primeiro você precisa desejar. Tem uma passagem na Bíblia que o profeta, ele estava
sendo alimentado por corvos e bebendo água do ribeiro, só que o ribeiro secou e os corvos pararam de alimentar ele. Ele disse, vai para uma terra chamada Sarepta, e aqui eu ordenei a uma viúva para que te alimente. E ele chegou lá, na cidade, e viu a viúva, olha, lisa. Espera aí, Deus manda uma viúva me alimentar, pensei que era rica, né? Mas não, lisa. Quando chega lá, aí ele pergunta o que ela tem, ela disse, olha, eu só tenho um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um pãozinho, vou comer, eu e meu filho, e vamos morrer, porque não tem mais nada. Então, vamos pensar um pouco, qual era a esperança da viúva? Que nada ia melhorar. É porque ela podia dizer, não, eu vou comer e seja o que Deus quiser, vamos esperar o próximo dia para ver o que acontece. Não, o que ela esperava era nada. Ela não esperava nada, esperava só morrer, que nada ia acontecer. Por quê? Ela estava frustrada, havia seca naquela terra, o marido dela tinha morrido. Ela não podia produzir nada, ela estava sem conseguir produzir. Ela não estava produzindo. O que aconteceu? A esperança dela se esvaiu. Só que Deus propositalmente quis alimentar o profeta e restaurar a esperança dessa viúva. Aí olha o que o profeta fez. Ele disse, vai, faz isso. Faz esse bolo, mas primeiro dá para mim. Depois come tu e teu filho. Só que ele podia parar por aí. A viúva ia lá preparar. Que profeta miserável. Está vendo que eu estou... Ele podia trazer um pouquinho para a gente comer, mas não, ele quer comer do nosso. Está vendo que a gente vai morrer? A esperança dela não ia mudar. Porque Deus podia fazer uma pegadinha com ela, né? Vai lá, profeta, fala com ela, e quando ela der, aí tu anuncia as boas novas. Olha, só porque você deu, agora vai ser multiplicado. Não. Para que houvesse a multiplicação, Deus precisava mudar a esperança dela. Assim que o profeta deu o comando, disse, faz isso. Porque quando você fizer, o azeite da tua botija não faltará. A farinha da tua panela não faltará. Então, quando ela foi fazer triste, frustrada? Não, cheio de expectativa. Vai dar tudo certo, opa, vou prosperar. Estava fazendo um comando dado por Deus e crendo no profeta. Num porta-voz de Deus, trazendo uma palavra de Deus para ela. Então, quando a esperança dela mudou, Deus poderia satisfazer o desejo do coração dela. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, fala sobre a fé, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você não espera, como é que a fé vai lá trazer à existência aquilo? É necessário uma esperança, é necessário um desejo, é necessário aquele sonho. Você imaginar, você já se imaginando tendo aquilo, fazendo aquilo. Essa esperança vai fazer com que a fé vá lá nela e transforme ela no hoje. Então o primeiro passo que nós devemos fazer é ver como é que está o nosso coração. Saber o que é que estamos desejando. Será que as nossas frustrações estão deixando a gente lá embaixo, sem desejar nada, esperando só a morte como aquela viúva? Esperando uma loteria espiritual que Deus se levante no meio do culto e diga, eis o teu problema. Olha aqui, filho meu, vou direto a você e diz tudo. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores, Ixi, meu Deus do céu. Me ajuda. Adorarão, isso, parou na adorarão em espírito e em verdade. Toda a sua conexão com Deus não é com a sua mente, é em espírito. Você não pode racionalizar pela crise, racionalizar pelo que você está sentindo, mas em seu espírito você perceber. A viúva de Sarepta, o que foi que ela fez? Ela não, como é que Deus ia fazer isso? Ia fazer chover? Ia vir um navio mercante trazer farinha para ela? Simplesmente ela creu no Espírito, ela não racionalizou. Porque ela entrou em conexão com Deus através do que ela estava crendo com o coração. E quando nós vemos lá em Marcos capítulo 11, faço questão de abrir com você, apesar de nós sabermos muitas vezes citado e cós salteado, que é um versículo bastante utilizado aqui, Marcos capítulo 11. Mas quando você visualiza, você grava mais. No verso 23, Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte,
ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Não duvidar no seu coração. Não duvidar no seu coração. Se você não duvida de algo, é porque algo está no seu coração impregnado. Porque algo, sua esperança estava lá tão forte, tão latente, aquele sonho estava tão evidente, que quando você começa a falar, você não duvida no seu coração. Então, quando você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem uma meta, você deve impregnar ele no seu coração. Porque quando você fala, não vai vir dúvida, porque está lá, enraizado. E Deus vai poder satisfazer o desejo do teu coração. Quando Ele for no teu coração e encontrar, esse desejo é o desejo de satisfazer. Deus quer fazer isso por nós. Mas para isso, Deus precisa de nós. Como assim, pastor? Deus precisa. Por quê? Para Ele executar a palavra dEle, Ele precisa ser fiel à palavra. Então, se a palavra diz que Ele satisfaz o desejo do coração, se Ele vai no seu coração e não encontra desejo, como é que Ele vai lhe satisfazer? Se a fé opera baseada numa esperança, em ter uma esperança, como é que a sua fé vai funcionar se você não tem esperança? Então, para Deus operar, Deus ele opera em cima da palavra dele. Ele não opera em cima da nossa necessidade. Se você tem uma necessidade, como todos nós temos, você não deve esperar, só porque eu tenho uma necessidade, Deus vai ser obrigado a resolver esse problema. Não, Deus ele é obrigado a cumprir a palavra dele. Porque ele diz que ele vela sobre a sua palavra para que se cumpra. Não é a necessidade que atrai o milagre de Deus. Não é a necessidade. É a fé. Se fosse pela necessidade, a favela estava cheia de milagres. Porque olha um local cheio de necessidade. A África, na parte mais pobre que tem, eu acho que teria anjo do céu subindo e descendo, se fosse pela necessidade. E nos Estados Unidos, Deus ficaria afastado. Porque o pessoal não tem muita necessidade, podemos dizer assim, fazendo esse comparativo. Não é a necessidade que vai atrair a Deus, é a sua fé. Quando você coloca um caminho de fé, entenda bem o que eu vou falar. Deus, por causa da palavra dele, ele vela pela palavra dele para cumprir. Então, o caminho da fé vai fazer com que os milagres de Deus lhe alcancem, o melhor dessa terra lhe alcance, porque através da fé você alcança. Nada é impossível para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. E a Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Então a fé gera as possibilidades. Não importa a sua necessidade, não importa o que você está passando, mas a fé vai fazer com que sejam criadas possibilidades. Existem coisas tão, absurdas que você vê, como é que eu consigo resolver isso? O poder da fé. Por causa da aliança com Deus, vai ser proporcionado tudo. Agora, isso é o primeiro passo. Você tem que primeiro analisar o seu coração, saber o que você está crendo, porque você vai ter um alvo, você vai ter uma meta. Foi feito um estudo lá nos Estados Unidos com uns estudantes que acabaram de se formar. E chegaram para eles e disseram, olha, o que é que vocês vão ser de agora em diante? Aí uns diziam, não, ainda não pensei sobre isso. Talvez eu abra um escritório, talvez isso, aquilo. Não tinham metas. Mas 5% deles, eu acredito esse percentual, se eu não me engano, eles tinham uma meta definida. Eles disseram, eu vou ser advogado, eu vou ser político, eu vou ser presidente dos Estados Unidos, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Só quando eles perguntavam o que você vai ser, eles perguntaram como você vai fazer. Eles também tinham um plano traçado. Ou seja, eles tinham um objetivo e aquilo já maduro dentro deles. Porque se você diz, o que é que você quer fazer? Eu quero ir para os Estados Unidos. E qual o plano? Não, ainda não pensei não. Então, esse desejo não está enraizado dentro de você. Porque quando está enraizado, você diz, eu vou entrar no curso de inglês próximo ano, eu já vou estar juntando dinheiro, eu já vou estar gerando as possibilidades para poder realizar esse meu sonho. Porque aquilo está enraizado, você já fala, você já pensa, você já fica planejando, já vai entrar no site, já vê os trechos, já vê os voos, já vê tudo, porque aquilo você vai vivendo aquele desejo no coração. Sabe o que vai acontecer? Vai gerando demanda no reino do Espírito. E começa a vir. O pastor Edgley voltou recentemente com sua família, sua grande família dos Estados Unidos. E ele contando no testemunho dele que uma grande família exige grandes quantias de dinheiro para levar para os Estados Unidos. E ele disse, Ricardo, se eu esperasse um momento assim fácil, um momento de facilidade econômica para eu ir, eu nunca levaria mais minha família para os Estados Unidos. Porque sempre tem alguma prioridade, sempre tem alguma coisa para pagar, alguma coisa. Sabe o que foi que eu fiz? Eu coloquei como meta, nós vamos. Quando o pastor disse que é para os Estados Unidos, ele disse, eu vou.
Começou a gerar isso. Ele disse que começou as coisas a aparecer. Comprou a passagem, começou a pagar a passagem, juntou dólar e foi para os Estados Unidos com a família. Porque ele gerou demanda. Ele disse, se nós esperarmos as coisas acontecer para ir, provavelmente não vai acontecer. Mas quando a gente gera demanda, tudo vai compelir ao nosso favor. E quando você coloca no seu coração, você começa a gerar demanda. Você coloca no seu coração, eu sou curado. E você, tchim, eu sou curado. Deus é tão bom que mandou Jesus na cruz do Calvário para a doença ficar lá com Jesus e não vir para mim. E você começa a andar nisso e de repente o espirro para de acontecer. Porque você começou a gerar demanda. Isso começa do seu coração. Uma vez eu cortei o meu dedo numa navalha e começou a sangrar bastante. Eu orei em cima do meu dedo. Só que eu não fiquei prestando atenção na dor e no sangue. Eu fiquei declarando a palavra. E eu comecei a dirigir para o hospital, para a pastora Edgley dar uma olhada. A pastora Edgley de novo, né? Na ministração. E quando eu estava dirigindo, aí eu lembrei do dedo, parou de doer. E ele estava lá, um corte no meu dedo. Eu digo, por quê? Eu parei de focar na dor. E fiquei focando na tranquilidade. Vai acontecer, querido, porque às vezes a gente quer ser imediatista, né? Fala e... Cadê? Não aconteceu, aí duvida. É feito uma vez, eu fui expulsar um demônio. A experiência é boa, viu? Uma experiência que eu tive foi num dos altos aqui, chegou e tinha uma mulher que nós estávamos evangelizando e na hora de a gente orar por ela, para ela confessar Jesus, ela travou na hora de confessar Jesus. Travou, ficou calada. E eu estranhei aquilo e eu olhei para ela, ela começou a se balançar, começou a olhar para mim, eu digo, tem alguma coisa por trás dela. Tirou a taca do cabelo dela, fez assim com os cabelos, com um ato sedutor. Aí eu digo, peraí, deixa eu fazer só o teste. Fale Jesus, ela me encarando. Eu digo, Aí eu impus as mãos sobre ela e repreendi. Mandei embora aquele espírito maligno. Sabe o que aconteceu? Nada. O demônio não saiu. Mas a Bíblia diz que eu vou expulsar demônio e não saiu. Aí qual é a tendência nossa com essa frustração? Gritar com o demônio. Para a gente acreditar mais e ele achar que a gente tem mais autoridade. E grita, e fala de novo. Se você fala uma segunda vez, você não acreditou na primeira. E a fé, ela precisa você acreditar. Então o que aconteceu? Eu comecei a parar e olhar. E eu disse, eu já falei para você sair, você vai sair. Eu não dei mais outra ordem. Aí de repente ela caiu no chão. E ela se acordou sem saber o que estava acontecendo. Nós oramos por ela, ela recebeu a Jesus. Vez ou outra, Satanás quer lhe enganar. Do resultado não sair na hora e você desistir. E ele dizendo, se ele aguentasse mais um pouco, eu cedia. É aquela história, né, da corda. Não ceda não, ele vai afrouxar. Porque ele vai tentar lançar as últimas cartas dele, os dardos inflamados do maligno, para você não crer. Isso vai afetar seu coração, você vai duvidar e não vai acontecer. Aí quando não acontece, desencadeia um bocado de processo. Você começa a falar negativo, que nunca dá certo, que dá errado, que aquilo outro. E a ruína vai chegando na sua vida. Tudo porque não guardou o coração e não se manteve firme. Esse é o primeiro passo. O você querer, desejar de coração. E qual é o segundo passo, pastor? Está lá na palavra. Isaías 1,19. Que diz, se quiserdes e me ouvirdes. Só que essa palavra ouvir, eu vou falar para vocês aqui o significado dela. Quer dizer, chama ou chamar no hebraico. Que é ouvir, escutar, obedecer. Então quando Deus fala para você ouvir, Deus não está dizendo só para você colocar nos seus ouvidos, mas obedecer. Quando a mãe fala e diz, meu filho não está me ouvindo, ela quer dizer que não está obedecendo, porque o menino ouve mesmo. Mas o sentido é não estar obedecendo. E quando Deus fala disso, primeiro você precisa desejar. E depois você precisa obedecer, que é o quê? Praticar. Então, seguindo esses dois pontos, que é desejar algo e praticar, você consegue comer o melhor dessa terra. E o praticar... Se você ler muitos livros de Kenneth Hagin, está lá em Tiago 1,22, coloca aí no telão. Tiago 1,22.
1, 2, 3 e... Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não somente ouvintes, mas praticantes. Então o fato de você estar aqui na igreja não vai garantir o seu sucesso, só você ouvir. Mas você tem que pegar o que você ouve e colocar em prática. Quando você começa a praticar algo, você começa a aumentar isso. Se você começa a praticar um exercício de musculação, de bicicleta, você começa a aumentar isso, você começa a ganhar resistência. Eu ouvi uma vez um homem numa plateia, ele disse: quem quer viver aqui 100 anos? Né? Eu vou fazer essa pergunta. Quem quer viver aqui até os 100 anos? Quem quer viver aqui até os 100 anos com muita saúde? Melhorou, né? Agora vamos melhorar ainda mais. Quem quer viver aqui até os 100 anos com muita saúde e com muito dinheiro? Ô, glória, né? Ô, coisa boa. Não é desejo nosso fazer isso? Agora vamos lá, primeiro passo, desejo. Agora vamos para a prática. Agora não levanta a mão, tá? Quem aqui está fazendo um plano financeiro para chegar aos 100 anos com muito dinheiro? Não levanta a mão. Você está gerando uma renda passiva, fazendo algo para que você prospere e consiga viver os seus 100 anos com abastança. Ponto 1. Ponto 2. Quem aqui está com alimentação saudável para durar até os 100 anos? Ô, glória. Eita, um refrigerantezinho, né? Aí tudo bem. Volta lá o versículo. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Você sabia que quando você tem um desejo de atingir os 100 anos, cheio de dinheiro, cheio de saúde, e você não faz, você está se enganando? Você está sabotando a você mesmo? E o pior, é culpa sua. Quando não chega lá, você se enganou, você estava tão iludido, vou chegar aos 100 anos, mas as suas atitudes, elas não correspondem. E o que é que a gente faz? Coloca a culpa em Deus. Ah, se Deus quiser que eu viva mais, eu vivo, né? Mas tem algumas condições. Primeiro, honrar pai e mãe, que a Bíblia diz para você ter longevidade de dias. Isso é um dos primeiros princípios. Outro princípio é honrar a palavra, que se você for pecar, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E existem também as leis naturais, queridos. Se você não cuida do seu corpo não vai lhe levar até os 100 anos, não. Você quer chegar aos 100 anos com diabetes, com obesidade, com insuficiência renal, um bocado de coisa? Não, você quer chegar cheio de saúde. Mas as suas atitudes têm que acompanhar. É necessário uma atitude nossa, para que venhamos comer o melhor dessa terra. E Deus, Ele é tão firme em relação de produzirmos resultados. Em João capítulo 15, vamos abrir lá. João capítulo 15. Ajuda nós, Jesus. Eu vim aqui me alegrar, Jesus. Calma, vai. É bom. João capítulo 15, no verso 15. Verso 14. Olha o que diz o 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A gente está fazendo o que Jesus manda? Se fazemos, somos amigos dele. Agora olha lá, eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, ou seja, você vá e frutifique, produza algo, não fique parado, sentado sem fazer nada. Não enterre o talento que eu lhe dei, mas faça algo para produzir. E olha o que vai acontecer. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-la concederá. Tudo que você pedir ao Pai, Ele vai conceder. Por quê? Você é uma pessoa frutífera. Você gera fruto. Aprendemos em Mateus capítulo 25 sobre a parábola dos talentos, que quando o Senhor deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outro e deu 1 talento a outro. A Bíblia diz que aquele Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade de administrar. Como é que está a nossa capacidade? Será que estamos preparados para receber mais? Você quer aumento na sua vida? Então aumente sua capacidade de administrar. Porque os recursos vão para uma mão diligente.
uma boa mão que administra. Então você quer um sucesso tão grande financeiro, mas não está interessado em desenvolver sua habilidade administrativa. Você desenvolver sua capacidade de administrar as coisas. E a Bíblia diz que chega na mão, segundo a capacidade de cada um. Mas olha o que é interessante, o que tinha 5, a Bíblia diz que imediatamente saiu a negociar. E o que tinha 2, da mesma forma, imediatamente saiu a negociar. E eles trouxeram o dobro da quantidade de talentos. E aquele senhor disse, servo bom e fiel, entra no gozo do teu senhor. Mas teve um que não deu fruto. Pegou aquele talento, enterrou, porque ele disse, sei que és exigente, rigoroso, que colhes aonde não plantas, que ajuntas aonde não espalhaste. E com medo, enterrei. E ele falou para aquele servo, servo mau e negligente. Tirou aquilo que ele tinha e deu para o que tinha mais. O que é que Deus quer falar com isso? Quando fala, logo no início, ele fala da parábola das 10 virgens, no capítulo 25, verso 1, e ele fala como é o reino de Deus. O reino de Deus funciona assim. Deus quer que nós venhamos a produzir fruto. Uma semente que não tem espírito, é só uma sementinha de feijão. Quando você coloca numa terra, coloca água, o que é que acontece com ela? Ela se rompe, ela produz alguma coisa. Daquela sementinha, ela se transforma numa árvore para gerar muitos frutos. Uma semente. E você veio como? Quando o papai e mamãe se conheceu, se casou e teve aquela brincadeirinha, né? Entende? Porque está ao vivo, né? E o espermatozoide, o sêmen, ele encontrou o óvulo. Esse sêmen, essa palavra tem a origem de semente. Essa semente, quando encontrou o óvulo, ela produziu, ela cresceu. Nós estamos sempre em crescimento. A nossa essência é produzir. Nós fomos criados para produzir. E outra, para vencer. Porque primeiro, você já acabou com um bocado de sêmen que estava atrás de você. Milhões e milhões. Você foi lá e, estou aqui. Eu sou o cara. E quando você está aqui na terra, você não tem que fazer algo diferente. Você tem que produzir. E fazendo isso, você vai fazer a vontade de Deus. Tem alguns versículos que ele evidencia a questão da prática da palavra. Vamos estudar alguns. Em João capítulo 9, verso 31, diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha que benefício, você ser um praticante da palavra, você ser ouvido por Deus. Em Romanos capítulo 2, verso 10, vou esperar aparecer no telão. Romanos 2, 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Existem consequências quando você pratica algo. Você atrai coisas para você. Quando você não pratica, não vem coisas para você. Em 1 João capítulo 2, verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, se você é nascido dele, você tem esse potencial de praticar, de executar, de ser um operoso praticante. Em Daniel capítulo 11, verso 32, na parte B do versículo, diz assim: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, se tornará forte e praticante, produzirá resultados. Quando é que você se capacita mais para produzir resultado? Quanto mais conhece Deus, quanto mais está próximo de Deus. Então, quanto mais você está com a palavra de Deus, mais lhe qualifica a você produzir resultados. Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 30. Eu queria que você abrisse na sua Bíblia. Mas, pastor, isso é um pouco difícil, né, pastor? Não, não é não. Não, mas para quem é pastor é mais fácil. Não, não é não. Para o cristão é fácil. Toda a capacidade de praticar a palavra está dentro de você. Se você não tiver Jesus, já vou logo dizendo, vai ser duro você ser uma pessoa que pratica a palavra. Porque você não tem o apoio, não tem a ferramenta de poder para você conseguir vencer, que é o Espírito Santo.
Mas quando Deus derrama o Espírito Santo em nosso coração, queridos, se torna mais fácil. E eu vou provar isso na Bíblia. No Antigo Testamento, a Bíblia fala no Deuteronômio capítulo 30, diz assim, no verso 10. Não, no verso 9. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor te tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou os teus pais. Se, olha aí o se, tudo isso vai acontecer se você der ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos nesse livro da lei. Se te converteres ao Senhor teu Deus e de todo o coração e de toda a tua alma. Então, o obedecer, Deus diz, quando você obedece, vai ter consequência. Aqueles benefícios vai vir para aquele que obedece. Agora, atenta comigo no verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil. Olha que legal. Olha que interessante. Não é difícil. Porque às vezes parece muito fácil. É muito fácil, pastor. Você não sabe o que é que está acontecendo comigo, como é minha vida, como é meu passado. Não, querido. Eu acredito na palavra. A Bíblia diz que não é difícil. E foi dito isso quando eles nem tinham o Espírito Santo. Deus dizendo, olha, para ter uma vida de sucesso, para ter uma vida boa, para comer o melhor dessa terra, para cumprir os mandamentos, não é difícil. É fácil. É fácil. E nós vemos essa passagem em 1 João capítulo 5, verso 3, bota no telão, 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis. Tem gente que ainda diz, ser crente é difícil, né? Segurar no pé. Não, não é difícil não, queridos. Não é difícil, é fácil, porque você tem o Espírito Santo, você tem Deus para lhe ajudar. Cumprir a palavra de Deus não é difícil, é fácil. O que é difícil é quando você não cumpre a palavra de Deus e quer ter resultados. Mas quando você está cumprindo a palavra de Deus, fazendo o que você está fazendo, buscando ao Senhor, se torna fácil. Não sei se você já viu aquela expressão, preparar, apontar, fogo. Existe? Pronto. Para qualquer projeto, tem pessoas que aplicam esse princípio, né? Primeiro eu preparo o projeto, eu alinho o projeto para poder atirar no local certo, depois eu fogo. Só que para muitos de nós, existe um fator chamado procrastinação. Que palavra difícil é essa, pastor? Ela já se tornou comum. Procrastinar é você adiar, deixar para depois. Então, muitas vezes você fica preparar, apontar, e nunca se lança. Eu vou fazer o rema, então não, deixa eu me preparar, deixa eu concluir a faculdade, deixa eu arranjar mais dinheiro, deixa eu fazer isso, deixa os meninos ser criados, deixa isso. E você nunca se lança. Eu vou querer fazer um curso. Aí você fica esperando o melhor momento. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vou dar uma dica. Faça o seguinte, preparar, tem que ter uma preparação, um estudo, um planejamento, mas você bota fogo. Depois você aponta. Essa é a vida de fé. Você tem um desejo de fazer o rema. Aí o que é que você vai fazer? Você se lança, faz a matrícula. E agora o dinheiro? Aí, meu querido, vem a fé, porque quando você bota o pé, o mar vai se abrir. Aí começa a vir as instruções, começa você a trabalhar, porque você se lançou. Mas, pastor, é muita ousadia dar um tiro tão alto assim. Faz o seguinte, dê tiros pequenos. O importante é você, porque às vezes a gente quer ter um projeto, por exemplo, uma pessoa quer lançar um projeto de uma empresa. E será que vai dar errado? Se lance aos poucos, faça um experimento, mas se lance, querido. Depois você vai ajustando. Você vai... com a experiência de se lançar, você vai ajustando e apontando para você ser mais preciso, ser mais perito. A Bíblia diz, vê o perito em sua obra, será posto perante reis, não perante plebe. O que é perito? É afiado no que faz. Então, para você trabalhar para os grandes, essa palavra plebe quer dizer também pessoas obscuras. Imagina você trabalhar para um traficante, trabalhar para um checheiro. Você não recebe.
Então a Bíblia diz, olha, você vai trabalhar para grandes, como? Você sendo perito. Mas para ser perito, precisa o quê? Exercitar, né? Praticar, errar e voltar a trabalhar novamente. Toda pessoa perita errou bastante. Um dos exemplos é o Thomas Edison, que é bastante conhecido, uma frase célebre dele, que um assistente dele disse, mas quando ele, para descobrir fazer a lâmpada, ele errou 1.200 vezes. Só que nas 700 vezes, mais ou menos, o rapaz que trabalhava com ele disse, seu Thomas, já 700 vezes que a gente errou, esse caminho a gente... Vamos, como se estivesse dizendo, vamos desistir. Ele disse, não, a gente não está fracassando. A gente simplesmente descobriu 700 maneiras de não fazer aquilo. Coisas que a gente não sabia. Nós amadurecemos. Aí imagina, chegou na 1.200, ele conseguiu criar a lâmpada. Perseverou, aquele sonho, aquele desejo. Ele não deixou que se esvaísse dele. Agora, para isso, ele fez o quê? Foi testando, foi avaliando, foi indo. E as coisas foram se formando. E às vezes nós paramos e esperamos Deus. Existe um momento que Deus vai agir. Existe. Mas Deus quer que nós venhamos a ser fortes e ativos. É fazer alguma coisa. Quer restaurar o casamento? Quero, pastor. O que é que eu faço? Faça. Ah, meu marido, e como é que está meu marido? Ah, só quero que Deus mude meu marido. E o que é que você vai fazer? Não, vou só esperar meu marido mudar. Não, mude, minha querida. Ah, meu marido é uma desgraça. Pronto, primeira coisa para mudar, a confissão. É, porque aí você atrapalha a Deus, né? Deus quer fazer, aí está lá, sua confissão. E a Bíblia diz que pela transgressão dos lábios o mal se enlaça. Aí seu marido está todo enlaçado com desgraça. Ele diz, eita, essa mulher me atrapalhando aqui. Aí o que é que você vai fazer? Você vai dizer, meu marido é abençoado. Meu marido não é um cavalo batizado. Meu marido é romântico. Eita, Jesus. Chama ele de amorzinho. Porque vocês já ouviram que no início do casamento os apelidos é diminutivo, né? Meu chuchuzinho, minha coelhinha, meu docinho. Aí quando vai crescendo vai aumentando, né? Sua vaca, seu cavalo. Diminua. Meu amorzinho. Corte toda a confissão negativa, não atrapalhe Deus. Aí o que é que você vai fazer? Você vai gerando no reino do Espírito e sua expectativa de coração é aquilo que você está dizendo. E de repente quando vê o seu marido muda, sua esposa muda, seus filhos mudam. Porque você começou a praticar a palavra, você desejou e você obedeceu a palavra de confessar certo. É ficarmos atentos aos princípios. Deus quer nos ajudar, Deus quer nos fazer prosperar. Só que Ele precisa atuar em cima da palavra dEle. Amém, amém. Aleluia. Continuando em Tiago, capítulo 1, verso 23 agora. Bota aí no telão. Diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Ou seja, você faz algo, e esse algo não dura, ele desaparece. É muito ruim você fazer algo, investir a sua vida, e aquilo não permanecer. É a pessoa que não pratica a palavra. É como construir um castelo de areia. Você pega, faz tudo, e você está lá no sol da praia, queimando as suas costas, fez o castelo todinho, só que de repente aquele castelo desmorona, ele não tem estrutura, e muitas vezes fazemos a nossa vida construindo castelos de areias, por quê? Sem praticar a palavra. Você acha que vai ganhar muito dinheiro sendo desonesto? Você pode até ter muitos bens, mas de repente tudo vai ser devorado, por causa da desonestidade, porque não praticou a palavra, não teve base firme, sólida. E olha o verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas o quê? Operoso praticante. Repita comigo, operoso praticante. Olha que coisa linda. Olha o que Deus quer da gente, ser operoso praticante. E olha o que diz, esse será bem-aventurado no que realizar. Quer ser bem-aventurado no que você fizer? Tudo que você fizer. Se eu vou fazer um biscuit, não vai ser aquele bicho feio.
vai ser um biscuit bonito. Eu quero fazer um desenho, vai ser um desenho bonito. Quero lavar um carro, vai ser um carro bem lavado. Quero montar uma empresa, vai ser uma empresa bem estruturada. Quero montar uma família, será uma família sólida, uma família exemplar. Tudo que você fizer vai ser bem feito. Você será realizado em tudo que você fizer. Aí a gente tira a responsabilidade de Deus e diz: Deus, você está me ensinando a fazer alguma coisa? É isso que Deus quer. Que você não fique parado. Deus, ele vai colaborar com tudo que for necessário para você prosperar. Mas para isso, é necessário você se apegar a Ele. É você estar firmado com Ele. Em Deuteronômio, vamos para o capítulo 30. O grupo de música, por favor. Deuteronômio, capítulo 30. Deus, ele é tão zeloso com a sua palavra, que ele não vai de encontro com a palavra dele. Ele vai fazer de tudo para cumprir. Mas para isso ele tem que lhe convencer a você pegar o caminho certo. Deus não pode escolher o seu caminho. Se você acredita na predestinação, se Deus quiser que eu vou para o céu, eu vou. Se Deus não quiser, eu não vou. Seu conceito do amor de Deus está errado. Deus predestina o caminho, não a escolha. O caminho Jesus Cristo vai dar para o céu. O caminho sem Jesus Cristo não dá para o céu. Então, se você escolhe viver sem Jesus, está predestinado a não viver com Deus. Mas a escolha parte de você. E nós vemos em Deuteronômio capítulo 30, que diz o seguinte. Verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento hoje que te ordeno, que ameis o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Aí no verso 17 ele diz: porém, se teu coração se desviar e não quiser dar ouvido, for seduzido e te inclinares a voz a outros deuses, ou seja, escolher o outro caminho, vai acontecer o quê? Vai haver morte. Vamos continuar. No verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus vida e morte, a bênção e maldição. E olha o que Deus diz: escolhe, pois, a vida. Está vendo que Ele não escolhe por você? Ele não te predestina para ter uma vida assim, eu escolho esse aqui para fracassar e eu escolho esse para dar certo. Não. A sua vida financeira não é uma escolha de Deus, não. A sua vida financeira atual. A escolha de Deus é que você tenha uma vida próspera. Não só em relação a finanças, querido. Vamos desmistificar isso. Mas em tudo, em saúde, em amizades, em trabalho. Deus quer que você se dê bem em tudo. Mas o você está passando isso, é necessário você fazer escolhas. E Deus dá a dica: escolhe a vida. Escolhe desejar a minha palavra, escolhe obedecer os meus princípios, cumprir os mandamentos. E não é difícil. Vá obedecendo, isso vai exercitando. Mas pastor, eu tenho um vício de cigarro. Vá obedecendo, larga o cigarro. Mas eu fumei mais um. Tente, vá largando. Eu estou bebendo, eu não vou nem para a igreja que eu bebo. Venha para a igreja. Dê os passos, vá dando tiros. Lembra, preparar fogo e apontar? Não espere estar bem. Quando eu parar meu vício, parar de me prostituir, eu vou para a igreja. Não, se lance na igreja e vá ajeitando a sua vida. Assim como nós temos o zelo com os nossos filhos, deles irem para as drogas, sabemos que as portas de drogas pesadas são as drogas pequenas. Então, se seu filho começa a dar tiro nas drogas pequenas, num cigarro, numa maconha, ele vai para a heroína, para um crack. Da mesma forma que para o mal, pessoas começam a dar tiros, começam a entrar por caminhos obscuros e vai se afundando mais, da mesma forma é para Deus. Comece a entrar, emergir, comece a praticar. Pastor, eu tenho dificuldade de entregar o dízimo. Começa a dar, querido. Mas eu tive um deslize, volta ao caminho novamente. Mas não desiste.
vai colocando teus caminhos, vai pisando, vem para a igreja. Eu estou sem vontade. É isso que Satanás quer, tirar a sua vontade de produzir. Venha do jeito que você está, porque o ambiente vai favorecer você, vai lhe dar ânimo, vai lhe dar energia, para você produzir cada vez mais. Não desista. Nosso pastor, ele fala algo tão importante, ele disse, pode chover canivete e dar sangue na canela. Você não deve abrir mão. Quanto mais você persevera, mais você se torna forte. E a Bíblia diz, aquele que eu sou vencido, eu me torno escravo daquele que eu sou vencido. Então não deixe de ser vencido. Levante a cabeça. Se levar é como uma luta de boxe. Você levou um murro, caiu em lona, se levante. A luta não acabou não. Se levante. Pastor, eu estou mais no fundo do poço. Se levante. Toda a energia, todo o poder, toda a ferramenta Deus já lhe deu. Deus, ele é tão fiel que escreveu na sua palavra que toda a tentação que você passar, todas elas você consegue suportar. Todas. Se você disser, eu não aguento, não estou aguentando mais, calma, porque é coisa da sua mente, que na palavra diz que você aguenta. No dia que, quando vier uma tentação preparada para você, e você não conseguir resistir, sabe o que vai acontecer? Deus, com sua soberania. O que é soberania? É você fazer o que quiser sem dar satisfação a ninguém. Satanás, ela é minha. Mas com a soberania Deus disse, olha, a minha palavra diz que eu só permito algo que ela pode suportar. E se ela não suporta, Ele intervém. Então, querido, você aguenta tudo. Você aguenta. Se não aguentar, Papai do Céu está ali, ó. Não vai deixar você cair, se prejudicar. Deus, Ele lhe ergue por causa da palavra dEle, porque Ele é amor. E olha, vamos concluir o capítulo 30 agora no verso 20, o 19 que eu não terminei. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha o verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Olha, amando o Senhor, dando ouvido a Ele. Quando você ama a Deus, você vai querer ouvir o que Ele tem a dizer e vai praticar. E qual o próximo passo para você perseverar? Se apega a Deus. Se apega a Deus. Começa a desenvolver coisas em Deus, que isso vai aumentando na sua vida. Uma mãe falou comigo essa semana, preocupada com a filha dela, e ela só dizendo para a filha, não fazer, não fazer, não fazer, não fazer, não fazer. Eu disse, mude a estratégia. Comece a aumentar a comunhão com Deus. Comece a aumentar os cultos familiares. Comece a aumentar o amor naquela família, que quando ela vê o proibido, ela não vai sentir desejo, porque você aumentou tanto os passos corretos para ela ir. A gente se foca tanto no que não fazer e esquecemos do que fazer. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Não, se preocupe com o que pode. Tem um exemplo que o Bispo Guto usou, que eu achei impressionante. A equipe da SWAT, eu acredito que foi da SWAT, perguntaram a eles, como é que você consegue descobrir qual é o dólar falso e o dólar verdadeiro? Vocês estudam falso, estudam os tipos de falsificações? Vocês têm especialista sobre o burlar o dólar? O que é que vocês fazem? Ele disse, não, a gente não estuda o falso. A gente só estuda o verdadeiro. Todos os detalhes do verdadeiro, os nossos olhos não saem do verdadeiro. E quando apresenta-se um falso, ele diz, é falso. Se apega a Deus, ao verdadeiro. E a desgraça no mundo, não se apega ao teu Senhor, o teu Deus, o teu pastor que não deixa faltar. Não olha para a falta, olha para o teu pastor. Não olha para a morte, para a desolação. Olha para aquele que te livra, para aquele que te guarda. Quando teus olhos estão apegados a Deus, tua vida muda, tua vida prospera e você começa a usufruir o melhor dessa terra. Eu queria fazer agora um convite especial a você que está vindo aqui para a igreja, se é a primeira vez ou várias vezes, mas você ainda não entregou sua vida a Jesus, não confessou a Ele como teu Senhor, não fez isso publicamente. Eu te convido a fazer isso conosco, a entregar a vida a Jesus, se apegar a Ele, e tua vida não será mais a mesma.
Existe alguém aqui essa manhã que deseja fazer essa confissão? Eu vou lhe ajudar a você confessar Jesus. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Levanta a tua mão para eu te identificar, que eu quero orar com você. Estou vendo sua mão, Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Você poderia vir aqui à frente para orar por você? E o que é que você está fazendo? Você está dando o primeiro passo. Você está pisando as águas. Tudo bom? Aguarda só um pouquinho aqui. Pode vir. Mas pastor, é necessário eu vir aqui à frente? Lembra que eu falei? Dá o primeiro passo. Sua vida vai sendo ajustada. São iniciativas. Existe mais alguém que quer se juntar a elas? Esse é o seu momento. E você se apegar mais a Deus. Vocês podem não entender a fundo o que está acontecendo, mas só o fato de vocês derem esse passo, tanta coisa no reino espiritual está sendo transformada. Eu convido você também que está nos assistindo pela internet. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, confessar Jesus como Senhor, eu quero que você repita essa oração que eu vou fazer com elas. Então vocês que estão aqui à frente, feche os teus olhos, ergue as mãos como sinal de rendição. Pode levantar as mãos para os céus. E repete comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único dono, como meu Salvador, como meu Senhor. Eu acredito no meu coração que você morreu e você ressuscitou. E hoje eu sei que eu sou salvo. Repitam comigo: Jesus, você é meu Senhor, você é meu Salvador. Pode baixar as mãos, fecha os olhos. A igreja estende a mão para elas. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por cada vida aqui. E eu as abençoo em nome de Jesus. E declaro, Senhor, um novo tempo na vida delas, uma nova unção, uma nova graça. E elas usufruindo do melhor dessa terra, Senhor, o desejo que elas têm de coração de te servir. E o próximo passo da obediência, de querer cumprir os teus mandamentos. Eu os abençoo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para elas. Eu gostaria de presentear vocês com algo que é poderosíssimo, a palavra de Deus. Isso vai fazer com que vocês aprendam cada vez mais os mandamentos, as leis, o que Deus quer, o caminho que vocês devem seguir. Mas pastor, eu não entendo muito bem. A igreja serve de escola. As ministrações servem de escola que estão na internet. Os livros vão lhe ajudar. Mas mais importante, dê sempre o primeiro passo. Abra a Bíblia, começa a ler, que a revelação vai chegando. E cada vez que você abre a luz da palavra, o que é que acontece com as trevas? Sai. Então, dor no corpo, problema familiar, problema no casamento, tudo vai desaparecendo. Porque você abriu a luz e começou a se alimentar da palavra. Amém? Eu queria que vocês fossem conduzidos por esse casal. Eles vão anotar o nome de vocês, dar algumas instruções. Ainda dá tempo. Eu gostaria de orar aqui por você que está com algum sintoma de enfermidade. Agora, quando você vir, venha com aquela iniciativa, o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Vim aqui à frente. Lembra? Quando você começa a praticar, as coisas vão começando a ser desenvolvidas. Então, se você deseja oração por cura, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se tem algum sintoma de enfermidade, esse é o teu momento. Vem com a convicção que vai ser atendido. Pode vir. Venha. Você pode estar com essa dor já faz um tempão. Venha. Não. Aleluia. Pode vir, ainda eu espero.
Não use a sua mente nesse momento. Use a sua fé. Creia, quando você chegar aqui na frente, quando nós orarmos por você, você vai sair curado. É simples, a fé é simples. Não racionaliza. O grupo de música pode ministrar um louvor. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Pra o teu prazer e tua vontade que eu existo. Tu és digno, Senhor, tão digno de louvor. Tu és pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra o teu prazer eu vivo, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Oh. Aleluia. Aleluia. Um passo. É isso que você precisa. Para você andar 1 quilômetro, você precisa dar um passo. Um passo de fé. Ore pelos enfermos. Ore por batermos no Espírito Santo. Pratique a palavra. Cada passo que você vai dar, ele vai ser aumentado. Vai aumentar cada vez mais. Mas é necessário você praticar. Fazer algo. Amém? Deus abençoe, pastor Zé. Aleluia. Manhã de sabedoria, amém? Você recebeu essa palavra? Manhã de sabedoria. A unção do ensino nessa manhã, amém? Vejo isso fluindo na vida do pastor Ricardo. A unção do mestre, a unção do ensino. Aleluia. Isso. Aleluia. Aleluia. Assim diz o Senhor.
As minhas portas não estão fechadas. Elas estão bem abertas. Eu me movo ao seu favor, porque você é meu filho. Você é minha filha. E os meus benefícios estão sendo derramados abundantemente sobre as vossas vidas. As minhas portas não estão fechadas. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Benefícios sendo derramados agora mesmo sobre as vossas vidas. Está sobre nós, para nós. Eu sou seu pai. Queridos, eu vejo um céu aberto e como águas abundantes, muitas águas sendo derramadas agora mesmo sobre a sua vida, sem cessar, sem cessar, sem cessar, sem cessar, porque os benefícios do Senhor não estão travados. Aleluia. Assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia.